sem especificar as carreiras, olhando para o penal, para carreiras jurídicas como um todo, quais são, sei lá, dois, três temas, ou quatro, enfim, vou te deixar à vontade, que você diria assim, preste atenção nisso, porque no geral cai bastante, e aqui a gente não tem como especificar, né? Mas no geral cai bastante, e no geral é um tema complexo que derruba candidato. Então, vou te deixar à vontade, não precisa ser dois ou três ou quatro, o que você achar que seria relevante colocar aqui. Então, hoje vou começar a estudar para carreira jurídica, já entendi essas nuances entre carreiras e entre a área federal e estadual, legal. E eu preciso ter uma orientação sua, né, aqui, como professora, que me diga, olha, João, preste atenção no tema X, Y, Z, porque esses temas são difíceis, são temas que caem bastante e que você tem que tomar cuidado. Primeiro tema não poderia ser outro a não ser a teoria do delito. A teoria do delito ali é a base do nosso direito penal. Então, você entender os três substratos do conceito analítico de crime, você entender os elementos do conceito analítico de crime, entender a distinção ali entre uma tipicidade, entre dolo, entre o elemento subjetivo, prestar atenção entre distinção dos substratos ali, se está na ilicitude, se está na culpabilidade. Essa parte é fundamental porque ela funciona como uma estrutura mesmo da matéria. Sem ter um bom conhecimento desta parte inicial, você não consegue avançar no direito penal a não ser na base da decoreba. E é nesse ponto que muitos alunos acabam tendo dificuldade, porque não faz um bom estudo da teoria do delito e por conta disso tem fragilidade depois na compreensão de temas mais aprofundados. Então, o primeiro tema em direito penal que você deve dominar é a parte de teoria do delito. A partir dali você consegue ter uma visão clara do direito penal e vários outros conceitos você consegue entender ao invés de precisar decorar. Este, então, é o primeiro tema para todas as carreiras, fundamental que você domine e que você tenha segurança para tratar sobre ele. Outro ali, tendo alguma relação, as teorias do erro, né? Erro de tipo, erro de proibição, sempre é um assunto muito cobrado em concursos. Tratando da parte de crimes em espécie, crimes contra a administração pública são carro-chefe em provas de concurso de todas as carreiras, porque nós vemos muito na prática e porque diz respeito diretamente às atribuições. E crimes contra o patrimônio, especialmente roubo e furto, porque dizem muito ali sobre o cotidiano dessas carreiras. E também poderia apontar o tráfico de entorpecentes, sempre cobrado em provas, muita jurisprudência na matéria, e você precisa estar sempre acompanhando tudo isso, né? Tivemos agora o recentíssimo julgado sobre a cannabis ali, tratando da descriminalização, então são temas que chamam muita atenção dentro do tráfico de entorpecentes. Já temos julgado do STJ tratando disso, você precisa estar sempre atualizado nesses pontos. Legal. Então, teoria do delito, pela densidade do tema e porque é base estrutural de muitos outros temas. Erro de tipo proibição, crimes contra a administração pública, contra o patrimônio e entorpecentes. Legal, legal. É, perfil da cobrança agora. Quando eu falo perfil da cobrança, eu estou olhando especificamente, Yasmin, para teoria, jurisprudência e lei seca. Né? É, de novo, eu estou colocando na condição de uma pessoa que está estudando e que vai começar a estudar agora, e aí você vai me passar essa orientação, né, como professora. E aí você diz, João, olha, preste atenção, porque de forma geral você tem que dar mais ênfase à teoria ou à jurisprudência. Enfim, como é que é essa equação entre esses três perfis? Principalmente tratando de fases objetivas, nós temos ali mais do que uma distinção por carreira, uma distinção por banca. Então, quando eu analiso questões objetivas da banca Sebrasp, da banca FCC, né, a Fundação Carlos Chaga, por exemplo, seja na carreira do Ministério Público, da Defensoria, eu consigo visualizar uma cobrança um pouco mais direta e com uma maior incidência ali de temas de súmulas, de questão um pouco mais de lei seca e um pouco menos de casos concretos. Eles estão na prova de penal, mas assim, não em todas as questões. Já quando eu pego a FGV, por exemplo,
seja para a magistratura, seja para o Ministério Público, você vê muita questão de aplicação prática. Então, aquela questão que vai te contar um caso ali, vai trazer uma historinha, e nessa historinha ela talvez esteja pedindo apenas um trecho da lei, apenas ali algo que com o próprio conhecimento da lei, se você olhasse direto para as alternativas, você já conseguiria resolver. Em outros casos, não. Em outros casos, você precisa colocar na mesma questão conhecimento sobre alguma coisa de jurisprudência, sobre uma previsão legal, e para você conseguir fazer esse link, você precisará ter estudado, seja ali por uma doutrina ou um curso, mas você não consegue chegar na resposta da questão necessariamente só com a lei ou a jurisprudência. Se eu fosse para te dizer algo assim para iniciar, eu diria para, em lei seca, iniciar prestando muita atenção na parte geral. A parte geral do Código Penal tem ali 120 artigos e a relação de custo-benefício para as provas é muito boa, porque são 120 artigos e que costuma ter questão de prova ali sobre essa parte. Então, dentro daquele pequeno universo, você consegue garantir algumas questões de prova. A parte de direito especial, né, direito penal especial, é mais delicada para estudar lendo a lei, porque você acaba se limitando ali a tentar decorar penas, e decorar pena é algo que nos concursos de carreira jurídica não costuma cair. Então, da parte especial, sobressai o interesse no estudo de doutrina ou curso, né, dessa parte mais teórica, e também da jurisprudência, da aplicação prática e de entender ali esses tópicos dentro de um caso concreto. Então, você sempre que estiver tratando de uma prova objetiva, você precisa treinar muitas questões em penal para ir pegando esse jeito da cobrança mesmo. Na fase discursiva, acaba que na magistratura costuma ter esse viés mais prático, mais aplicando em jurisprudência, até por conta da sentença penal. No Ministério Público, você costuma ver questões, às vezes, um pouco mais abertas. E na Defensoria também tem um perfil ali mais misto, né? Algumas provas cobram questões mais teóricas, outras mais aplicando mesmo o direito penal.